Olá a todos, que o Senhor Jesus te abençoe, você e sua casa. Estamos em mais um Momento Teologando. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu tenho um convidado aqui especial, direto de Vitória da Conquista, Bahia. Vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico, mas que ao mesmo tempo é necessário e libertador. Um assunto que vai gerar cura na sua alma e que você pode compartilhar com outras pessoas que talvez estejam vivendo um verdadeiro cativeiro espiritual ou, alguns dizem, e eu gosto desse conceito, um cativeiro profético. O que seria um cativeiro espiritual? Um cativeiro emocional? Um cativeiro profético. A gente vai dialogar hoje sobre o líder narcisista. Se você não sabe o que é um líder eclesiástico narcisista, vai saber hoje. Talvez você seja uma presa de um líder desse nível, desse perfil, e o Senhor vai te libertar, vai curar, porque ainda tem muita gente boa, usada por Deus, que pode ser um instrumento de bênção para a sua vida. Lembrando que você pode se inscrever, você deve se inscrever nesse canal, logo abaixo aí tem essa tarja vermelha, inscrever-se, clica no sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo na playlist podcast, você vai ser notificado. O líder narcisista, pastor Emerson Spinelli. Pronunciei certo? Que sobrenome difícil, é o quê? Perfeito, é É isso mesmo. espanhol, é francês, Não é é americano? Seja muito bem-vindo Obrigado. ao nosso podcast, direto de Vitória da Conquista. Gostaria que você se apresentasse, qual igreja o senhor faz parte, a esposa dele, gente, está aqui no estúdio, escondidinha, mas está ali, Amanda, e falasse um pouco também sobre sua formação para que o nosso público te conheça. Sim, com certeza. Pastor, uma satisfação estar aqui contigo. Tá? Eu sou ali de Vitória da Conquista. Na verdade, eu moro em Vitória da Conquista há muitos anos, né? Mas eu vim do Rio de Janeiro, pequeno ainda. Mas eu estou ali como pastor na Igreja Batista Casa de Oração. Nós somos da Convenção Batista Nacional. Sou formado em Teologia, Economia, sou formado também em Filosofia, tenho MBA em Gestão de Pessoas, então entendo muito bem essa questão de relacionamento entre pessoas, né? Também sou professor do curso teológico da Convenção Batista Nacional, também capelão, e sou pastor ali na Igreja Batista Casa de Oração, junto com o nosso pastor líder, que é o pastor Júlio César. Muito E bom. junto com O a senhor pastora tem... Nadege também. Ótimo. O senhor tem livro publicado? Tem O um senhor livro falou. publicado, inclusive, lamentei ter esquecido de trazer esse livro, né? Mas fala um pouco sobre esse livro para a gente. Este livro ele fala sobre aquilo que está escrito no livro de Ezequiel, sobre a reconstrução do templo para os últimos dias. Então eu faço uma leitura desse livro utilizando de linguísticas, né, termos linguísticos para compreender a interpretação, e trago entendimento de como isso pode ser útil para a edificação da igreja para os últimos dias, né? Baseado em Isaías capítulo 11, sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Sabedoria, Muito conhecimento, e como isso representando o candelabro de Deus, que é a igreja do Cordeiro, como nós precisamos acender essas lâmpadas, né, em nossas vidas. Então esse livro trabalha mais ou menos sobre isso mesmo, né, sobre os últimos dias que nós precisamos estar nossas lâmpadas acesas. Sim, muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito para esse podcast hoje. Eu vou aproximar só um pouquinho aqui esse microfone. Sim. Eu tô vendo que a operadora ali tá olhando para Pronto. cá, já sei o que é, o microfone está distante. Tranquilo, Bom ótimo. demais. Gente, líder narcisista. Eu vou ler aqui para a gente começar o conceito de dois psicanalistas, pastor Emerson, lá na nossa igreja nós temos profissionais da área. Sim. Eu vou ler aqui brevemente para que você que está nos assistindo tenha uma ideia do que é isso, talvez seja leigo no assunto. A nossa psicanalista Francis Brito, que é lá na nossa igreja, ela escreveu sob um olhar profissional o conceito do líder narcisista da seguinte forma: por algum motivo, a liderança da igreja parece ser um campo fértil para atrair líderes narcisistas, sempre se apresentando como uma figura carismática e autoritária, ou seja, aquele que detém de toda a autoridade sobre a vida das pessoas, na qual os fiéis sempre terão sua imagem vinculada à figura divina, tendo a percepção de que, se o líder me aprova, Deus me aprova. É o pai ou a mãe da igreja. Esse tipo de líder pode distorcer ensinamentos religiosos para atender às suas necessidades de poder e controle. Veja bem, uma das maiores características do líder narcisista é o poder de controle sobre a vida das pessoas, criando uma cultura de medo ou submissão. Esse tipo de liderança nunca permitirá que alguém se destaque. Entre mulheres narcisistas será muito comum o desenvolvimento de uma cultura de fofoca
e difamação do altar à porta da congregação. A qualquer um que tenha a atenção de seus liderados, desconstruindo a imagem do seu oponente a qualquer custo, para que os elogios sejam sempre somente os seus. Ninguém saberá mais ou terá mais intimidade com Deus do que esse líder. No caso, o líder narcisista. Chegando a manipular seus liderados a serem eternos dependentes. Saul é a verdadeira personificação do líder religioso narcisista, com sua mania de perseguição, inveja, manipulação de seus liderados para a destruição do seu alvo autoritário, boicotando o chamado e missão de Davi, seu codependente, que tinha na figura de Saul o arquétipo de paternidade. Gostei muito desse conceito, porque a palavra controle, ela se destaca muito, né? Antes de ler o outro conceito aqui, pelo outro psicanalista, que é Tiago Ferreira, gostaria de abrir aqui essa introdução para o pastor Emerson, para que ele falasse um pouco dessa figura, essa personificação de um líder narcisista no contexto eclesiástico, no contexto ali da eclésia, da igreja. Eu vou trabalhar essa questão da eclesiástico, mas a gente tem que entender dois termos que é muito importante, tá? A primeira coisa que nós temos que entender que essa pessoa que assume uma liderança, ela antes de assumir essa liderança, ela é uma pessoa natural, comum, como eu e você. E por isso, o narcisista, né? E nós todos temos um pouquinho de sermos um pouquinho narcisista, todos nós, né? A história, como conta a mitologia grega de Narciso, é aquele que ficava constantemente olhando a sua face no espelho d'água. Se admirando. E se admirando, né? Admirando a beleza dele. Ele morreu, inclusive, afogado de tanto admirar a sua beleza. E as pessoas tentavam tirar ele daquela transe e ele não saía. Se afogou na própria admiração. Justamente. Então, essa mitologia grega é bem interessante, que prova que todos nós temos um pouco de narcisismo, né? Mas o narcisismo bom é aquele que você busca se estar bem, ter uma aparência boa, né? Se vestir bem, ser uma pessoa que se apresente de uma maneira adequada. Esse ponto do narcisismo pessoal, ele é até saudável. O problema é que existe transtorno de comportamento narcisista. Isso já não é uma questão que você está olhando para o seu bem-estar. Isso já é um problema psicológico. É um problema realmente que não se sabe ainda o motivo que causa, mas a pessoa ela passa a ter uma debilidade que afeta outras pessoas, né? Sim. Então aí já passa a ser um transtorno. Esse é o problema. Eu acredito que nós estamos falando aqui de um transtorno de comportamento narcisista, tá? E esse transtorno de comportamento nós podemos identificá-lo. Uma das características do narcisismo, psicologicamente falando, pela Sociedade de Psicologia, é aquela pessoa que ela se valida bastante, muito. Ela tem uma vaidade muito extrema a respeito dela. Mas isso acontece principalmente por dois pontos importantes. Primeiro, ela tem uma profunda insegurança a respeito dela mesma, insegurança muito grande, e ela possui uma vaidade extrema para com a imagem dela. Necessita de aprovação? Necessita urgentemente de aprovação. Porque o que acontece? Todos nós passamos por frustrações em nossa vida, né? Desde a nossa infância nós somos tentados a sermos frustrados, né? Quando você quer um brinquedo, seu pai não lhe dá. Quando você quer fazer uma coisa e você não é permitido fazer, porque você não pode fazer, porque vai lhe causar algum mal, então há uma intervenção e a criança se sente frustrada. Quando essa frustração em nós, normalmente gera o quê? Amadurecimento. Nem tudo que eu quero, eu posso ter. Alguns problemas que acontecem no transtorno de comportamento, por algum motivo, aquela pessoa na infância não entendeu que a frustração é para fazer ela avançar e não paralisar. O problema de transtorno de comportamento narcisista é que a pessoa, em alguma fase da vida dela, não conseguiu superar as frustrações pessoais dela, de rejeição, né? De não ser amada, e por muitos motivos. E isso acaba levando isso para o extremo em alguma fase da vida. Tem um contexto no passado. Tem um contexto. Então, o líder, ele não se tornou um problema narcisista quando ele assumiu a posição de pastor, ou de mestre, ou evangelista. Não, ele não assumiu essa postura errada. Ele já vem de um contexto, de um problema muito antigo. Tá? Então, a gente tem que entender esse conceito. Entender que isso é um problema grave que a pessoa está vivendo e que precisa ser trabalhado, né? Eu acredito, muitos defendem que não existe cura para o transtorno de comportamento narcisista. Não existe cura. Mas eu acredito que exista cura. Muito bom, muito bom. E quando a gente começa a imaginar o ambiente de igreja, principalmente pessoas de fora,
ou pessoas que tiveram uma decepção com a igreja, surge logo a pergunta, por que essas coisas acontecem no ambiente religioso? No ambiente da igreja, que deveria ser um ambiente de paz, de cura, libertação, salvação. A gente precisa entender que a igreja, como instituição, como uma organização espiritual e religiosa, ela foi criada por Cristo. Sim. Observe que Cristo, quando vai fazer menção da palavra eclesia, igreja, pela primeira vez ali no Novo Testamento, ele usa o pronome possessivo, chamando-a de minha. As portas do inferno não prevalecerão contra minha igreja, ou seja, é dele, Sim. é uma propriedade dele. No entanto, essa igreja, ela é composta de elementos humanos, de várias características, de vários perfis, de natureza e personalidade distintas. Então, nós temos pessoas que foram tratadas, outras que não foram tratadas ainda, outras que não foram libertas ainda. Você viu o exemplo de Ananias e Safira, já eram cristãos em Atos 5, e Pedro falou assim, por que permitiste Satanás encher o teu coração? Quer dizer, não está lidando com uma pessoa descrente, Justamente. uma pessoa do seio da igreja, da comunhão, e Pedro pergunta, por que você permitiu Satanás encher o seu coração? Quer dizer, o diabo também pode encher o coração de uma pessoa, tornando-a narcisista, talvez inconscientemente ela está fazendo aquilo, ou por uma formação doutrinária. Ela faz parte de um segmento de uma igreja que tem isso como formação, como doutrina, e ela acaba desencadeando esse comportamento, afetando a vida das pessoas, e as pessoas começam a ficar presas naquilo ali. Não é? Mas hoje, dentro do ambiente igreja, tendo um líder assim, como é que uma pessoa, em seu ponto de vista, consegue, ou até dicas que você pode dar, como identificar que o líder é um narcisista ou está agindo como um narcisista? Eu vou ler só um termo aqui de Sigmund Freud, né? Que ele fala assim, ó, o narcisismo é uma estrutura psíquica de um indivíduo cujo ego se estrutura a partir de si mesmo como objeto de pulsão. Tudo para o narcisista parte dele. Né? Entendi. Então, se nós pudéssemos falar assim, ó, como eu poderia identificar uma pessoa que tem um transtorno de comportamento narcisista? Eu não sei se vocês conhecem a história de John Jones, né? Que em 1977 conseguiu conduzir 903 pessoas ao suicídio em massa. Foi um pastor. Né? Esse homem, ele utilizou dessa forma de manipulação, porque ele tinha um transtorno de comportamento altíssimo, narcisista, e ele conduziu essas pessoas todas à convicção de que elas precisavam causar uma revolução através do suicídio em massa. Isso é um absurdo, né? Isso traria recompensa. E que traria recompensa. Então, o que acontece? O transtorno de comportamento narcisista, ele é gravíssimo. E, lamentavelmente, existem níveis, né? Que alcança a vida da pessoa. E falando em termos de igreja, que nós estamos falando de eclesia, por que é tão favorável, né, dentro da igreja, você encontrar pessoas com esse transtorno de comportamento e que encontram, de certa forma, um terreno bem livre para atuar, né? Fértil. Muito fértil. Por quê? Primeiro de tudo, que se ele é o centro e ele está buscando satisfazer a sua rejeição, que não foi sanada, se ele está buscando satisfazer a ele mesmo como pessoa, o envaidecimento da sua pessoa para tentar ocultar um problema que ele tem na alma, nas emoções dele, ele encontrou esse meio. De que forma que ele encontrou tão fácil para ele conseguir alcançar cargos, né? Como um pastor, evangelista, e ao mesmo tempo, por que é tão fácil dele operar? Primeiro, porque a igreja é um ambiente onde doentes estão indo ser tratados. Vários tipos de doenças, inclusive emocionais. E a principal delas são as emocionais. Né? Fraqueza emocional. Cada um tem o seu problema. Dependência. Dependência. Muitas vezes você vê familiares que a família é destruída, ele chega lá totalmente destruído, né? Porque perdeu a esposa perdeu o marido por várias circunstâncias da vida, né? Por adultério e por aí vai. Então ele vai na igreja buscando o quê? Um acolhimento. E, lamentavelmente, se ele cai na mão de uma pessoa como esta pessoa é uma presa facílima para ele. Né? O narcisista, a gente tem que entender alguns pontos. E um dos pontos de você identificar o narcisista é a seguinte, eu botei alguns aqui para a gente identificar. Ele tem uma visão de superioridade. Ele nunca se olha para a outra pessoa vendo ela como igual. Ele sempre olha a pessoa olhando ele como superior a ela. Esse é um ponto. Tá? Outro ponto, ele tem fantasia pelo poder. Ele tem admiração pelo poder. Ele se alimenta disso. Ele se alimenta, ele tem prazer em estar no poder. Tá? Outro ponto. Segundo, ele acredita que todo mundo tem inveja dele.
todas as pessoas que estão ao lado dele, rapaz, ele começa a falar que alguém tem inveja dele. Todo mundo é opositor dele. Todo mundo é opositor. Isso é outro ponto. Isso não sou eu que estou falando, isso é a sociedade de psicanálise. Né? E acredita que todos têm inveja, grande orgulho por si mesmo e pelas suas conquistas. Existe um envaidecimento em tudo que ele faz. Né? Tudo que ele faz é o melhor. Tudo que faz é o melhor. E não tem ninguém que poderia fazer melhor que ele. Ele é o melhor, é a pessoa melhor. Insubstituível. Insubstituível. Inclusive, meu irmão, pastor, isso se aplica-se muitas vezes em relacionamentos destrutivos, tóxicos, né? Pessoas que estão casadas com pessoas narcisistas. Conhecemos. Eu também conheço pessoas assim. E a gente, se você for perguntar pelos relatos de muitas pessoas quais são os problemas que ela tem enfrentado ou ele dentro de casa, você vai ver que tem algumas pessoas que têm já um comportamento de transtorno narcisista. Então, na igreja a gente vê isso acontecendo de uma maneira intensa, porque de certa forma é um terreno muito fértil para aquela pessoa conseguir avançar. Né? Então, outro ponto, espera elogios constantes. Quer que todo mundo foque nele, seja elogiado, cativado. Né? É o centro das atenções. Centro das atenções. Né? É o centro das atenções. Não é Jesus o centro das atenções. E é outro ponto que você pode identificar. Tem dificuldade em lidar com críticas. Não é aquela pessoa que para meditar. Será que eu estou fazendo realmente isso de maneira correta? Né? A pessoa que tem problema psicótico, né? Que é aquela pessoa que ela tem um problema psicológico mesmo, ela tem uma debilidade física, falta alguns neurônios em alguma área do cérebro. Ele não tem um senso de parar para analisar se o que ele está fazendo está errado. Ele não tem esse senso, né? Ele não tem. Então, essa pessoa a gente entende que tem um problema físico, mental. Mas o transtorno de comportamento narcisista não é um problema de âmbito fisiológico. É um problema de caráter. É um problema de comportamento mesmo. Quando ele percebe que ele chega para ele a crítica e ele para pensar naquela crítica, é questão de milésimo de segundo, ele fala assim, não, mas ele está falando isso porque ele não sabe disso. Ele não consegue se autoavaliar. Ele tem uma contraproposta na hora daquilo que está sendo dito, então ele não aceita crítica. Aquela pessoa nunca está errada. Ele nunca aceita o erro do que ele fez. Isso são pontos que você pode identificar, né? E outra coisa que é muito interessante, se ele tem dificuldade de lidar com críticas, meu irmão, ele se machuca facilmente. Se sente ferido facilmente. Né? A pessoa se sente muito fácil ferida. Se vitimiza. Principalmente isso. Se vitimiza. Né? Se sente como vítima. Ele facilmente se machuca. Então, esses são alguns pontos que você consegue identificar comportamentos de transtorno narcisista. São esses tipos de comportamento. Então, se nós percebemos que essa pessoa tem esse tipo de comportamento e ela está conseguindo conduzir outras pessoas para estar apoiando esse comportamento, significa que aquele grupo de pessoas eles já foram manipulados psicologicamente. Tá? A consequência disso é que é o problema, pastor Anderson. Estão na mão dessas pessoas. Né? O problema não é nem aquele líder ter esse comportamento de transtorno. O problema é o que ele vai causar agora nas vidas que estavam ali para ser curadas. Esse é o grande perigo. E ele é inconsequente. Ele não tá nem aí para as consequências não, ele tá olhando só que aquilo vai causar na vida daquelas pessoas. No casamento, na vida espiritual, no ministério, em tudo se falando. Eu tenho também aqui para ler o conceito do segundo psicanalista, que inclusive lá da nossa igreja, Tiago Ferreira, sobre o perfil de um líder narcisista. Ele escreveu assim: segundo o psicanalista Norberto Kipp, o narcisismo é a porta aberta para o indivíduo entrar na doença mais grave, porque ele perde todo e qualquer contato com a realidade, pois a característica da conduta narcisista está no fechamento total de si mesmo, evitando qualquer relacionamento com o mundo exterior, onde evidentemente reside toda a sabedoria e a energia escalar que nos dá vida, característica de um líder narcisista, que é bem análogo ao conceito que você leu aí. Eles valorizam a admiração acima de tudo. Sim. Não é? Mostram pouca empatia. Verdade. Usam a raiva para manipular. Verdade. Ostentam estar acima das regras. Às vezes, até acima das escrituras. Não, na verdade, quase sempre. Às quase vezes sempre. Não. A palavra dele é a autoridade última. Quase sempre. A palavra dele é a autoridade última. Nunca vão admitir seus erros. Tentam parecer o herói.
Além das características supracitadas, o líder narcisista possui manipulação, autoconfiança exacerbada, persuasão, tomada de decisão rápida e segura, boa comunicação e interação social, até que alguém não o admire e desafie o seu poder. Eu gostei muito também desse conceito, porque o líder narcisista, ele detesta ser contrariado. Ele detesta ser contrariado. Uhum. E se ele for contrariado, ele vai tentar rogar algum tipo de maldição, de praga ou de suposta profecia, desculpe, sobre aquela pessoa, dizendo, você não vai prosperar, que você não está segundo a minha palavra, você não vai dar certo. Algumas pessoas chegam até a pedir permissão a essas pessoas para fazer uma viagem, para escolher um curso de faculdade, se aquele líder, suposto líder, falar, esse curso aqui não é para você, você tem que fazer esse. A pessoa abre mão de um sonho para fazer um curso ou qualquer outra coisa, viagem, Sim. uma realização, abrir uma empresa, um negócio, porque ela vai depender exclusivamente, espiritualmente, doutrinariamente, emocionalmente, da palavra daquele líder como palavra última. Sim, verdade. Como palavra última. Ou seja, a pessoa tem de entender que Cristo, quando ele morre na cruz, ele rasga o véu, que era a separação entre o homem e Deus, dando acesso para que todo indivíduo, todo pecador consiga, por Cristo, ter acesso a Deus, conversar com Deus, como Jesus ensinou em Mateus 6. Quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, conversa com teu pai em secreto, porque teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, qualquer pessoa, através de Cristo Jesus, que é o mediador Tem entre acesso. Deus e os homens, tem acesso a Deus. Mas o líder narcisista, parece que realmente ele tem sua palavra como autoridade última para a vida das pessoas. Ele quer voltar para a antiga aliança, né? Ele quer ser o sacerdote intermediador. Pronto, né? sacerdote intermediador. Mas, antes da gente prosseguir aqui com outras questões, eu quero falar de alguns apoiadores do nosso podcast. Queria que você tomasse nota. Esse podcast tem o apoio da GL Parfum, que é a melhor perfumaria aqui em Jequié para perfumes árabes. Vende em Jequié e envia para qualquer lugar do Brasil. Busque no Instagram glparfum.br. Quero falar também sobre a Master Clean, que é a melhor loja de material de limpeza, estética automotiva, produto de limpeza em geral para sua casa, sua empresa. Master Clean Jequié. E a faculdade Unicesumar, curso de graduação, pós-graduação, segunda graduação e curso profissionalizante no formato EAD. A Unicesumar está completando agora 35 anos no mercado educacional com nota máxima no MEC. Então busque aí em Jequié, unicesumar.jequié, e eu tenho certeza que se você chega lá e falar assim, olha, eu vi o anúncio no podcast do pastor Anderson Macedo, eu estou te garantindo que você vai ter um desconto muito considerável durante o curso todo. No decorrer do programa, eu vou te falar aqui os outros patrocinadores do nosso podcast. Então, pastor Emerson, essa questão do cativeiro espiritual, eu tenho ouvido alguns relatos que chegam até a mim de pessoas que são impedidas até mesmo de sair de uma igreja. O senhor já viu um caso como esse? A pessoa não pode sair, porque se sair está debaixo de maldição. Pastor, antes de eu falar sobre esse ponto, Sim. O espectador que está nos ouvindo, vendo, né? Eu preciso pontuar algo muito importante para que as pessoas que não conhecem sobre isso possam entender. Quando uma pessoa tem transtorno de comportamento narcisista e alguém chega até esse líder com seus problemas emocionais ou familiares, uma das questões que esse líder narcisista tem é que ele precisa manipular os sentimentos daquela pessoa. Ele necessita disso. Ele necessita manipular os sentimentos dela. Então, ou dele, ou quem quer que seja. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é identificar o seu ponto fraco. Tá? Se o seu ponto fraco for, por exemplo, vida financeira, ele vai abordar questões onde ele vai te oferecer uma melhora na sua vida financeira. Ele vai te oferecer oportunidades que nunca vão acontecer. Ele vai te oferecer cargos que nunca chegarão. Ele vai te dizer o que você pode fazer estando com o lado dele, o que ele vai fazer por você, o que ela vai fazer. E ele nunca vai fazer. Ele vai tocar em pontos onde aquela pessoa mais está fragilizada. E dar a ele uma esperança que não existe. Trazer esperança de coisas que não são aquela que entendemos que são aquilo que Jesus ensinou. Né? Porque toda transformação, toda novidade de vida e toda mudança está no conhecimento de Cristo.
Sim. E que é libertador. E que é libertador. Então, quando eu tiro Jesus do foco, eu começo a colocar o foco agora nas coisas e fazer com que aquela pessoa que está fragilizada se torne dependente desse líder por causa do que ele está oferecendo para que aquela fragilidade daquela pessoa possa ser suprida. Então, toda pessoa que de certa forma está sendo manipulada é porque ela, de alguma forma, ela está com uma debilidade muito grande nas suas emoções e precisou ser acolhida, mas de certa forma ela encontrou esse acolhimento na pessoa errada, no momento errado, no lugar errado. E esse líder, ele consegue identificar essas fraquezas na pessoa. Ele tem essa habilidade. Todo narcisista, ele tem habilidade. Essa é uma habilidade dele. E é um excelente comunicador. Excelente. Principalmente no relacionamento pessoal. Ele consegue tocar em coisas que te deixam cativamente, te cativa emocionalmente. O excesso de admiração por ele. Ele precisa aumentar o excesso de admiração por ele. Ele precisa fazer isso. E aí o que acontece? Existe algo que é muito interessante. Então, quando aquela pessoa tem tempo andando com esse líder e ele não entrega aquilo que ele prometeu, aquela pessoa começa a se sentir frustrada. E ele agora começa a fazer com que aquela pessoa se sinta mal pelo que ela é. Ele faz com que aquela pessoa fale, você não serve para isso. Você não tem capacidade para isso que eu te falei que eu te dar. Você não vai poder chegar lá. Você precisa estar fazendo isso e isso. Ele começa a impor algumas coisas para que aquela pessoa faça. Diminuindo a pessoa. Diminuindo, fazendo com que ela se sinta muito pior do que ela estava. E aí alguns entram em depressão por causa disso. Eu tenho relatos de pessoas que entrou em depressão por causa desse tipo de líder. Então o que acontece? Essa pessoa agora está debaixo agora de algo terrível que ela pode até morrer espiritualmente. Aquela esperança que ela tinha de encontrar em Cristo um suporte acaba sendo o quê? Minada. Acaba sendo usurpada dela. Então esse líder agora, ele começa a ter uma autoridade sobre essa pessoa. Porque ele gerou nela o que nós chamamos de síndrome de Estocolmo. A pessoa que é agredida, manipulada, ela passa a ter admiração pelo seu abusador. Fica preso ao seu abusador. Então, a síndrome de Estocolmo é gerada assim. Aquela pessoa bate nela, mas ela apanha, mas ao mesmo tempo ela entende que ela está merecendo apanhar. Pastor Emerson, isso é uma coisa diabólica. Muito, meu irmão. Terrível. É mais profundo do que a gente imagina. Muito mais profundo. Meu Deus. Né? Então, aquela pessoa ela passa a ser agora uma pessoa totalmente dependente emocionalmente, psicologicamente, e corre risco dessa pessoa morrer em vários aspectos. Não só espiritual, como também chegar ao ponto da depressão e suicídio. Então, muito mais grave do que a gente pensa, pastor Anderson. Então, essa questão ela tem que ser abordada. Eu estava até conversando com a minha esposa. Seria muito importante, antes de qualquer pessoa assumir uma posição de liderança, fazer inclusive uma análise psicológica. Para saber se aquela pessoa tem condições psicológicas para assumir. Não é? Uma liderança. Ou seja, é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante, pastor Anderson, porque se nós formos ver a responsabilidade que Cristo nos deixou na mão para cuidar do seu povo, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Sua palavra tem o poder de edificar ou destruir. Justamente. Então nós temos que entender que nós estamos aqui para servir ao sumo pastor. Sim. O grande pastor Sim. é Jesus Cristo, não sou eu, não é o Senhor. Nós somos colaboradores do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então, quando esse líder que utiliza dessa manipulação, ele se torna então o quê? O grande autoridade na vida daquela pessoa, daquela igreja, daquelas pessoas. Porque elas já estão cativas. Elas foram entradas em cativeiro espiritual. Se nós formos entrar aqui na questão espiritual, são principados trabalhando. O desdobramento é muito grande. Em todo esse movimento, todo esse controle, todo esse excesso de submissão, em sua opinião, quais os limites que um líder deve ter com a vida de um membro? Porque muitos nessa onda da autoridade espiritual exacerbada, exagerada, entendem que precisam se submeter porque ele é um líder espiritual. Ele é aquele ungido de Deus, o escolhido de Deus, e tem que baixar a cabeça para tudo. É uma verdadeira subserviência àquela pessoa. Então, para que isso seja libertador, quais são os limites entre o líder espiritual e o membro da igreja? Quais são os limites? Pastor, a Bíblia nos ensina que o pastor ele foi colocado ali por Jesus Cristo para cuidar das ovelhas. Né? E quando nós entendemos que o pastor ele precisa cuidar das ovelhas, ele está ali para o quê? Para orientar. Ele está ali para mostrar o caminho que a palavra conduz. Né? Se a pessoa está em adultério, não adultere. Então o pastor tem que orientar, meu filho, abandone o seu pecado.
Se ela está mentindo, meu filho, abandone o seu pecado. Então, qual é a nossa função como pastor? Orientar as ovelhas no caminho que ela deve andar. O tangedor, o pastor, que tange as suas ovelhas, ele tange as ovelhas para caminhar na rota que o pastor está orientando. Então, qual é a rota que nós estamos orientando? O caminho é Cristo. A rota de toda ovelha é seguir o caminho. Qualquer coisa que passar disso não vem da parte de Deus. O pastor não tem autoridade para dizer a você se você deve ou não deve comprar uma casa. Se você deve ou não deve investir o seu tempo em estudos. Porque tem muitas pessoas que dizem que, inclusive, que estudar é coisa do diabo por aí. Né? Sim. Porque o conhecimento liberta. Sim. E as pessoas não querem que alguns sejam libertos. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Então, os pastores não têm essa autoridade de dizer o que você pode ou não fazer com respeito à sua própria vida, ao seguimento dela. Ele orienta, através da palavra, o caminho certo de você seguir. Né? Não sendo orgulhoso, não sendo soberbo, não sendo demasiadamente ganancioso, né? Sendo uma pessoa humilde, decente, tendo exemplo como Cristo. Para que serve o pastor? Para apresentar a ovelha como ela deve ser a imagem e semelhança de Jesus. Sim. É essa a nossa função. Sim. Todas as outras coisas, se alguém pergunta para você, pastor, assim para mim, pastor Ramos, eu tô querendo entrar num negócio, o que eu devo fazer? Eu falei, meu irmão, aí agora você perguntou para a pior pessoa do mundo para poder te orientar? Porque quem vai te dizer ou não se você deve entrar aí no seu empreendimento é o seu relacionamento de você e Deus. Eu posso te orientar se aquele lugar ali é um lugar bom ou não para você. Eu posso te orientar. Trabalho orientativo. Um trabalho orientativo, mas dizer se você vai ou não, porque eu tive uma revelação. Se eu tomar uma postura dessa, e eu acredito que existe o dom do conhecimento de Deus, né? Como pastores nós sabemos que existe o dom do conhecimento, que Deus traz o conhecimento. Mas não o conhecimento em onde eu vou ditar onde você vai. Provocado. Provocado por mim, não. Não, isso não pode. Eu entendo assim, pastor, que Deus fala com você e testifica através de mim. Exatamente. Essa testificação é importante para aquelas pessoas que vivem essa prisão espiritual, dependendo totalmente das pessoas. Olha como Deus não age de confusão. Vou mencionar aqui alguns exemplos bíblicos. Nós temos em Atos 10, quando Pedro ele se desloca à casa de Cornélio. Só que primeiro, Deus apareceu a Cornélio e disse, envie homens à casa de Pedro, de um homem chamado Pedro, e mande buscá-lo. Olha o que acontece. Cornélio envia mensageiros, né? Então essa é a diferença de local. E quando eles chegam lá, bateram na porta de Pedro e disseram assim, Cornélio nos enviou aqui para que você vá conosco até a casa dele. Só que Pedro não sabia quem era Cornélio, não sabia quem eram aqueles homens. E o que acontece? O mesmo Deus que avisou para Cornélio, o mesmo Deus apareceu a Pedro em oração e disse, homens chegarão à tua porta enviados por Cornélio. Vá com eles, porque eu os enviei. Observe essa sincronização. Perfeito. O Deus que falou com Cornélio falou com Pedro a mesma coisa. O Senhor aparece para Maria e disse que ela ia conceber e dar à luz um filho. É uma mulher virgem, milagrosamente, só que estava noiva. Como é que José ia recepcionar uma situação dessa? Aí Deus aparece para José em sonho. Disse, José, não tema receber Maria, porque o que ela está aguardando no ventre é obra do Espírito Santo. Isso. Deus não gera confusão. Para fechar esse conceito aqui, Deus aparece para Moisés, depois de 80 anos, quando ele sai do Egito, fugitivo, porque tinha matado um egípcio para defender um hebreu, depois de 80 anos, o Senhor disse, volte ao Egito. Moisés, mas Deus... Eu saí de lá com um mandado de busca e apreensão. Com um mandado de prisão, melhor dizendo. Como é que eu vou voltar? Vão me matar. Vou chegar lá para os hebreus e vou falar assim, Deus me enviou aqui. Pronto. O cara, depois de 80 anos, sumido, aparece lá. Deus me enviou aqui para que vocês sejam libertos da prisão e me sigam. Ninguém ia acreditar. No entanto, Deus falou, eu já falei com Arão, teu irmão, que você está indo encontrar com ele no deserto. É verdade, seja, os dois se encontram no caminho. Arão, como era experiente, fazia parte ali do grupo dos anciãos, e o povo dava muito crédito ao que os anciãos falavam. Ele partilhou aquilo com o povo acreditou porque veio de Arão. Deus sabe com quem fala. Deus sabe com quem dá sinais. Ou seja, houve essa ligação. Deus fala com Moisés, fala com Arão, Arão que fala com o povo acreditou. Porque Deus não é Deus de confusão. Esse relacionamento de líder com a ovelha, de líder com o povo, que há confusão, conflito, que há perturbação, que tira a paz, Deus não está nisso. Deus não aprova isso. Verdade. Verdade. Vamos lá, vamos prosseguir.
Líder nenhum deve controlar a nossa vida, apenas discipular, apacentar e cuidar. Já ouviu a famosa doutrina da paternidade espiritual? Já. Pronto. Gente, Já. entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Vou explicar a vocês o que é paternidade espiritual à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, Isso. perfeito. E o que criaram hoje. Antes disso, quero falar do livro do meu amigo. Eu recebi esse livro do meu amigo Jonas Mendes. Vou colocar aqui na tela para você ver. A Morte de Deus e o Crepúsculo da Cultura Ocidental. Jonas Mendes. Tá vendo aqui? Jonas Mendes. Editora Reflexão. Recebi dele esse livro aqui e estou indicando um livro muito bom. O título já é provocativo. É muito bom esse livro. A Morte de Deus e o Crepúsculo da Cultura Ocidental. Quando você lê, você entende a abordagem e porquê desse título aqui. Tá? Quero falar também sobre Bárbara Miranda, nossa apoiadora, Clínica Estética Bárbara Miranda. Mira fez um procedimento lá essa semana, minha esposa aí. Ela disse que entrou lá com uma dinossaurazinha, saiu de lá, uma princesa com toda a limpeza que ela fez naquele rosto lindo dela. Eu quero recomendar aqui o serviço estético de Bárbara Miranda. Excelente profissional. Bem, vamos lá. Doutrina da paternidade espiritual, pastor Emerson. O que é que eu penso? A paternidade espiritual, ela está na Bíblia. Tá. De que modo que ela está na Bíblia? No sentido de discipular pessoas, formar pessoas. Qual é o instrumento da paternidade espiritual bíblica? A palavra de Deus. Pronto. O discipulador, o líder, utiliza-se da palavra de Deus como instrumento de autoridade primária e última para a vida de alguém. Não é a palavra dele, não é o que ele pensa, não é aprisionar as pessoas. Por exemplo, nós observamos que Elias discipulou Eliseu. Moisés discipulou Josué. Paulo discipulou Timóteo. Gamaliel, que era chamado de Rabã, o Rabi era o mestre, mas o Rabã era o mestre de todos. Então, Gamaliel era o Rabã, o mestre de todos. Ele discipula Paulo, ele forma Paulo. O instrumento que essas pessoas têm para essa formação, esse tipo de paternidade espiritual, é formar as pessoas com base na palavra de Deus. Não é para aprisionar essas pessoas e falar assim, você tem que fazer o que eu quero. Se você não fazer o que eu quero, você está debaixo de maldição. Para concluir aqui, vou passar essa palavra para o senhor. Eu lidei com um caso recentemente, que eu dialoguei aqui com Francis Brito, e a gente entrou um pouco nesse assunto, embora o tema não fosse exclusivamente esse. Sim. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando eu postei uns cortes desse podcast, que deu maior treta, meu irmão, isso aí, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, uma irmã, e me disse, pastor, eu vivi isso. Passei um trauma terrível, porque eu precisei mudar de igreja e aquela pessoa ficou proferindo para mim palavras de maldição, dizendo que eu ia ficar numa cadeira de roda porque não era de Deus eu sair. Eu passei um trauma terrível, até hoje tenho dificuldade de sair direito, porque eu vivo esse trauma. Só acredita, pastor Emerson, que no momento em que ela conversava comigo pelo Instagram, ela começou a sentir os mesmos sintomas que ela sentiu quando isso aconteceu à época. Ela começou a se tremer. Sim. E o coração começou a acelerar. Parece que explodiu dentro do peito dela. Ela, pastor, inclusive estou sentindo só porque eu lembrei disso. Agora eu estou começando a sentir novamente esse sintoma. Eu falei, minha irmã, me passa teu número aí. Eu vou te ligar agora e vou orar por você. Liguei para ela. Falei com minha esposa, ó, segura aí, viu? Miguel aí, segura o show desse menino aí, pelo amor de Deus, que eu vou orar aqui agora aqui. É um socorro, é uma urgência. Entrei para o quarto, me ajoelhei, liguei para ela e comecei a orar. Comecei a repreender. Sim. Ela disse que naquele momento o Senhor a curou. Ela se sentiu aliviada, todos aqueles sintomas desapareceram. Como isso é grave? Muito grave. Porque se nós partirmos até pelo conceito que nós estamos falando de narcisismo, tem tudo a ver com essa pessoa que está também utilizando de certa autoridade para manipular as pessoas, né? Mas qual o conceito, né? Só para reafirmar o que o pastor falou, sobre a questão da paternidade. Toda a paternidade, ela procede do pai, né? Procede do pai. Nós somos pais, porque Deus nos estabeleceu como pais, né? Então da paternidade vem dele. Então, o que acontece na paternidade é que nós temos que entender, quando Paulo fala algo bem específico, e eu acredito que esse é o tópico que a maioria das pessoas que usam dessa função da paternidade em uso próprio, ela utiliza muito esse texto, né? Mas a gente tem que entender o que ele está querendo dizer. Ele diz aqui, ó, que eu vou ler para vocês, em 1 Coríntios 4,15, diz assim: ainda que eu tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Bom texto. A questão toda é essa, pastor. Algumas pessoas acreditam que elas estão gerando os filhos para Deus.
Só que o que Paulo está querendo dizer aqui é que se você ler todo o contexto que está por detrás do que ele está falando, ele está falando o quê? Sofri prisões, fui perseguido, fui esbofeteado, fui tido como lixo, como escória da sociedade, para orar por vós, para que vós sejais gerados. Mas gerados em quem? Em Cristo. Ele foi capacitado, a oração dele era para que ele fosse capacitado para pregar o evangelho a todos, para encontrar o caminho em Cristo. Então o que Paulo está gerando? Não é que ele está gerando filhos dele mesmo, não. Ele está gerando filho para Cristo por meio da pregação da palavra. Para servir a Deus. Para servir a Deus e não a ele. É isso que nós temos que entender. E as pessoas distorcem esse versículo, né? Querendo trazer o seguinte: se eu estou com você e você é meu discípulo, então eu estou gerando você, eu sou seu pai. Eu sou responsável por você. Não. O responsável pela ovelha, no sentido de igreja, tudo bem, é o pastor que está conduzindo. Mas falando de fé certa, para a paternidade, a única paternidade vem de Deus. Né? Jesus mesmo e Jesus falou o quê? A ninguém chamai por Pai. Somente o seu que está no céu. Então, o que nós temos que entender? Que esse conceito de paternidade é muito mal compreendido. Porque foi dissimulado, de certa forma, esse conceito de paternidade por muito momento, 2006, 2007, 2008, Sim. Até 2012. Está crescendo. E está crescendo. Mas as pessoas, eu acredito muito nisso, pastor, que as pessoas elas não são levadas sempre pelo engano. Elas começam a despertar, até mesmo pelo próprio Deus, começam a entender, abrir os olhos e ver que está errado. Tem alguma coisa errada nisso daí. Existe alguma coisa errada, porque essa moça que passou por isso daí, ela sofreu um cativeiro emocional. Sim. Mas como é que esse cativeiro chegou até ela? Alguém manipulou as emoções dela. Alguém doutrinou ela, dizendo que aquela autoridade máxima que está ali não é a palavra, mas a pessoa que está sobre ela. Mudou, inverteu, né? Se a palavra está dizendo que apóstolo Paulo gerou, e não é isso que ele está querendo dizer, se ele gerou, então eu também que estou orando por você, eu estou te gerando. E não é nossas orações por alguém, não é eu que vou gerar, é o Espírito Santo através das nossas orações que vai trabalhar, vai ter o quê? Mas até ele não está impedido de trabalhar. Sim. Mesmo será que se eu deixar de orar, Deus não vai trabalhar por você? O Espírito Santo não vai trabalhar? Claro que vai. Verdade. Agora, claro que as nossas orações movem o mundo espiritual, move. Mas isso para que o Espírito Santo gere sobre você algo. Como foi que Deus falou para Maria? O Espírito Santo te cobrirá. E fará o quê? Uma obra. Nascerá dele o Salvador. Quem faz a obra é o Espírito Santo em nós. É ele que gera em nós a paternidade de Deus. É o Espírito Santo. Não sou eu. A paternidade vem direto de Deus. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão debaixo desse tipo de doutrina, onde as pessoas passam a ensinar que ela é o pai, até a terminologia apóstolo, né, começou a ser até erroneamente aplicada. Existe a terminologia correta para a função apostólica, né? E não é essa que foi tanto apresentada. Muitas vezes as pessoas falam, você não se acredita mais hoje em apóstolos, profetas. Não, existe. Só que a forma como está sendo aplicada está totalmente errada. Criar ao seu modo hoje. Criar a seu modo. Né? Então, por que criar a seu modo, pastor? Por que as pessoas fazem isso, né? Elas têm intenções erradas. Intenções pessoais, vaidosas. Perniciosas. Né? Malignas. A intenção de ter o controle da noiva, sendo que esse controle é só de Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus vier, encontrar essas pessoas que manipulou a igreja, que oprimiu o seu povo, que impediu o povo de crescer na presença dele. Porque se Jesus está sendo trabalhado em mim e você para que ele cresça e eu diminua, se eu estou impedindo Jesus de crescer na sua vida, meu irmão, que pecado gigante é esse que a pessoa está cometendo? Essa questão de impedir o crescimento, é importante falar isso porque o líder narcisista, quando ele percebe que alguém naquela comunidade, naquela congregação, está se destacando por algum serviço, algum ministério, algum trabalho, uma pregação, uma habilidade, logo ele se sente ameaçado. Logo ele sente sua autoridade ameaçada, porque ele vai perdendo o controle. Então ele não quer que ninguém cresça naquele lugar, a não ser ele. Sim. Ele não quer perder o centro das atenções. Ele não quer perder o centro dos elogios. Ele quer sempre ser ovacionado. Sim. Então, quando ele percebe alguém tendo notoriedade pelo bom serviço que está tendo, não que aquela pessoa esteja criando essa notoriedade, mas o serviço dele, naturalmente,
vai chamando a atenção das pessoas. Ó, o irmão fulano, o irmão A, o irmão B, realiza um bom serviço, está tendo resultados na casa de Deus, está tendo fruto na vida das pessoas. E se ele pensar diferente, ele é cortado. Ele é podado, exatamente. Saul se incomodou por causa do destaque do crescimento de Davi. O que é que está acontecendo? Estão cantando sobre Davi, estão fazendo menção do nome de Davi. Quem sou eu? O rei aqui sou eu ainda. Eu ainda tenho o cetro, ainda estou no trono. Por que estão falando isso de Davi? E começou aquela perseguição frenética a Davi, não é? Ele viu uma parede, fazia de alvo, lançava lanças, flechas, como se fosse Davi, porque ele se incomodava com o crescimento de Davi. Então, o líder narcisista, ele se incomoda e se corrói com o crescimento alheio, porque só ele quer crescer, só ele quer aparecer. E isso encaixa também sobre não só o líder narcisista, mas aqueles que estão manipulando também a igreja com essas falsos ensinos da paternidade que tenham autoridade máxima acima da palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa, né? Sim. Então até mesmo esses, né, que utilizam da palavra para se proteger, né? Mas como é que utiliza da palavra? Vamos corrigir isso que eu estou falando, né? Sim. Não é que esteja utilizando a palavra da maneira correta. Eles estão pegando versículos isolados e tentando trazer para eles esse interesse, né? Criando sua própria doutrina. Isso, criando sua própria doutrina. Jesus até falou muito sobre isso, né? Que nos últimos dias viriam pessoas como falsos cristos, falsos apóstolos, falsos profetas, né? E por haver comichão também nos ouvidos... Pelo frutos o conhecereis. E por haver comichão nos seus ouvidos, dareis ouvido a doutrinas de demônios, né? Então, meu irmão, é muito sério que nós estamos falando, mas eu creio também, pastor, que o conhecimento chega a todos, não é? Sim. Eu creio. E esse modelo de cativeiro em que as pessoas estão sendo encontradas, eu acredito que esse tipo de cativeiro está sendo destruído em nosso meio. Sim, eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito, porque as pessoas estão buscando ler, buscando conhecer, buscando ouvir. Hoje nós temos as redes sociais que está aí, né? Tudo bem que tem muita coisa na rede social também. Tem muito lixo. Muito lixo. Tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar, tem muito lixo. Mas eu acredito muito que esse conhecimento tem libertado muitas pessoas. Esse aqui mesmo, é um veículo de comunicação. Quantas pessoas têm conhecimento disso que a gente está falando através desse veículo de comunicação, através do Instagram, no status no WhatsApp, Facebook, YouTube. Então, o conhecimento realmente ele é libertador. Eu lembro da Reforma Protestante, não é? Uhum. As grandes autoridades, sobretudo religiosas, queriam que o povo permanecesse na ignorância, no analfabetismo bíblico, teológico, até mesmo secular, para que não tivesse acesso às escrituras. Foi que Martinho Lutero lutou, dizendo, não, o povo precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever. A Bíblia precisa ser traduzida no alemão popular para que chegue o conhecimento de todas as pessoas. Isso. Então a luta de Martinho Lutero não foi somente uma luta religiosa, foi uma luta social. Então houve esse impacto de mudança social, trazendo conhecimento às pessoas, porque ele sabia o conhecimento pode libertar a mente dessas pessoas da ignorância, para que elas entendam que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Cristo. Então o líder narcisista, ele impede até mesmo o conhecimento. Porque o conhecimento é a palavra dele. E o conhecimento de Cristo liberta. Exatamente. Pastor Emerson, você já conhece alguma experiência, algum caso que poderia assim, mencionar, falar de alguém que viveu algo e teve esse desdobramento, consequências terríveis? Claro, né? Preservando ali preservando aqui a identidade da pessoa. Sim, com certeza. Já lidou com um caso desse? Na verdade, muitos casos, pastor. Muitos casos, sabe? Sim. Então, quando você recebe pessoas que estão com debilidades emocionais e tá com algum problema e veio de outras denominações, com algum aspecto, com algum problema que lá, normalmente você ouve algum extremo parecido com isso, né? A cura é um processo, né? A cura é um processo, né? A libertação é um processo. E as pessoas que vêm desse tipo de opressão, elas levam um certo tempo para se libertar. Na sua alma mesmo, nas suas emoções. Porque ela ainda acredita que muito que aquilo que foi ouvido e falado ainda repercute sobre a vida dela, né? Aquela pessoa fica com medo de muitas coisas, né? Muito medo, muito receio. Ela se torna uma pessoa facilmente manipulável por causa, até fora da estrutura eclesiástica, porque ela começa a sentir muito medo, né? Ela sente medo de várias coisas. Ela acha, inclusive, que ela está debaixo de algum mal. Ela acredita que ela está debaixo de algum mal. Porque aquelas palavras surgiram um efeito muito negativo. Sim. Nas emoções, no psicológico daquela pessoa. Então, para ela se libertar, é um processo, né? Então, a gente ouve muitos casos. Mas o que eu posso dizer a respeito dos casos que eu já ouvi, assim,
é que uma das coisas que claramente a gente ouve muito é que se, por exemplo, aquela pessoa decide e, por exemplo, nós, da Igreja Batista Casa de Oração, né? Nós entendemos que nós não somos ali os sumos pastores daquelas ovelhas. Sim, perfeito. E nós estamos servindo o reino de Deus. Então, se um membro lá da igreja quer ir para a igreja do pastor Anderson, a gente abençoa e fala, glória a Deus, é uma bênção. Sim. Se você não está se sentindo bem aqui, meu irmão, vá para lá mesmo e olha, vamos lá junto, eu e você. Sim. A gente faz questão de ir junto, tá? E abençoar a ovelha e conversar com o pastor. A gente faz questão, a gente não tem problema com isso. Agora, quando eu digo para aquela ovelha, ó, se você sair, tudo que você ensinou, tudo que você aprendeu aqui, você não vai estar aplicando, você pode entrar no mal, você pode ficar mal. Olha, vou te dar um exemplo. Tal pessoa, você viu o que aconteceu com ela quando saiu? Tal outra pessoa, você lembra o que foi que aconteceu com aquele irmão? Começa a semear terror na vida da pessoa. Terrorismo espiritual. Uma das coisas que eu frequentemente vejo chama-se terrorismo espiritual. Você colocou aqui, né? Cativeiro profético. Eu gosto de falar de terrorismo espiritual. Sim, perfeito. Porque é um terrorismo isso, né? É um terrorismo que causa na mente da pessoa. A pessoa fica com medo de sair por acontecer algum mal com ela, como se o fato daquela igreja ser a única certa, a única que está seguindo correto as coisas, e não é assim, né? A gente entende que a igreja de Cristo, a igreja, ela faz parte, ela está inclusa dentro do reino. Cada igreja, ela está inclusa dentro do reino, né? Então nós, como igreja, nós entendemos que as ovelhas elas estão dentro desse reino. E nós estamos ali na casa de oração, o pastor está ali na Wesleyana, o outro está ali na Batista. Perfeito. Mas todos nós estamos juntos. Então, aonde a ovelha estiver ali naquele pasto comendo bem, se estiver se alimentando bem, é o reino. Né? O reino é maior do que nós e maior do que as nossas denominações. Justamente. Então, essas pessoas que normalmente eu sempre atendi, conversei, elas vêm de frustrações, de tristeza e muito medo, pastor. Muito medo. Muito medo. Elas estão opressas pelo medo. Elas estão opressas pelo medo. E esse medo nós sabemos que Deus não opera no meio do medo. E alguém semeou esse medo, né? No coração da pessoa. O Espírito fica impedido de operar no medo. O Espírito Santo fica impedido de operar no medo. Ele opera na liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Sim. Eu quero falar também sobre essa questão da mudança de igreja. Pastor, e aí, quero mudar de igreja, não consigo mudar, preciso da bênção de alguém. Como é que funciona isso? Eu quero falar sobre isso também, porque isso acontece muito, né? Mas antes eu quero anunciar aqui a nossa neuropsicóloga Mônica Lago. Ela é especialista em autismo infantil na Clínica Renove, que tem diversos serviços. Clínica Renove Terapêutica, uma clínica que tem terapia, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, cardiologista também e vários serviços. Tem muita gente que ainda tem preconceito, pastor Emerson, em cuidar do seu filho ou até mesmo aceitar, não é, que seu filho tem precisa de um cuidado especial por apresentar ali sinais de autismo, hiperatividade. E eu até fiz um podcast com essa neuropsicóloga aqui sobre estratégias de como a gente lidar com crianças autistas na igreja. Foi muito bom esse podcast. Você que está vendo aí, você pode clicar na nossa playlist e tem lá esse podcast. Estratégia de como lidar com crianças autistas na igreja. Você pode deixar seu comentário, o que é que você está achando desse assunto, coloque sua opinião. Se você quer compartilhar de uma experiência de maneira mais restrita, preservando a identidade de alguém, pode colocar também. Curta esse vídeo, envie para seus amigos, grupo no WhatsApp, para que isso chegue ao conhecimento de outras pessoas. Quero falar também sobre a Ponto Sol Personalizados, é quem faz todas essas miniaturas de xícara para nós, garrafas, canecas. Ponto Sol Personalizados em Jiquié, faz brindes para a empresa e tudo que você precisa. Trabalho excelente. Mudança de igreja, pastor Emerson. A pessoa quer mudar de igreja e informa ao pastor, preciso da sua bênção, o pastor fala, eu não te abençoo. Não é de Deus você sair. Não. E agora? Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, pastor Anderson Macedo, saia. Se você quer sair e a pessoa diz que você não pode sair porque está debaixo de maldição, eu estou lhe dizendo e pode dizer que foi eu nesse podcast que lhe disse. Saia. Sabe por quê? Você está em Cristo. E pastor nenhum tem autoridade bíblica para impedir você de se mudar de igreja. Você não está indo para o mundo. Você não está indo beber cachaça, não está indo usar drogas, você não está indo se prostituir, você não está indo vender seu corpo, você só está indo para outra comunidade cristã onde servirá a Cristo tranquilamente. Eu não tenho poder para falar para um membro
que ele não pode sair da minha igreja porque estará sob maldição. Muito pelo contrário. O que é que eu devo fazer? Eu vou agradecer aquele membro por todo o tempo que ele contribuiu naquela igreja, pelo serviço prestado dele, pelas suas contribuições. Vou agradecer ele, vou orar e vou abençoá-lo no sentido de agradecer a Deus por tudo que ele representou para mim em todo aquele tempo. Então não tenho essa autoridade de rogar praga sobre as pessoas. A gente precisa entender, pastor Emerson, que todas as igrejas elas passam por esse processo natural. Nós recebemos pessoas de outras igrejas naturalmente e pessoas também saem da nossa igreja por seus motivos pessoais para outras igrejas. A gente tende a aceitar isso. Isso é um processo normal com todas as igrejas. Isso não é demérito para pastor nenhum, não é demérito para igreja nenhuma. Sim. Inclusive, pastor, a gente pode orientar. Já pensou se chegasse um membro nosso, eu estava pensando nisso aqui agora, e falar assim, pastor, eu não quero mais estar aqui. Aí você falou, meu irmão, por quê? Não, porque agora eu quero seguir Maomé. Aí eu falava, eu tenho... a gente tem que ser ético e falar, meu irmão, por que você quer servir agora Maomé? Não, porque eu não acredito mais em Jesus. Eu falei, amém, meu irmão. Então se você não acredita, realmente você está no lugar errado. Né? Então você tem que realmente ir. Ou seja, se a gente pode liberar uma pessoa que quer mudar completamente a sua fé, a gente não vai aprisionar aquela pessoa, não é verdade? Não vai. Se a gente a gente tem que liberar até aquele que não quer mais servir a Jesus, por que a gente vai segurar uma pessoa que quer servir da mesma fé, com a mesma, né? Com a mesma coração, uma igreja também cristã, que defende as mesmas doutrinas, que nós entendemos que Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Filho de Deus, né? Que entendemos que ele faz parte da Trindade. Tá todo mundo entendendo isso? Vai, minha irmã, em paz. Vai, meu irmão, em paz. Nós estamos juntos. Sim, né? Ainda ligo para o pastor e digo que eu estou recomendando. Essa questão de maldições não é bíblico. Amaldiçoar alguém por questões de escolhas pessoais, o pastor não tem autoridade para amaldiçoar. O que acontece é que eu posso dar essa autoridade a ele. A pessoa dá essa autoridade, ela dá esse crédito a ele, né? Por causa da narrativa dele. Exatamente. Porque o versículo, a inerrância dele, a compreensão dele está correta. Mas a narrativa que eu faço por detrás do versículo pode deturpar ele todo. Né? E o que as pessoas fazem? Eles fazem narrativas erradas sobre os versículos que se fala de maldição. Né? Em Deuteronômio 11, 8. Sim. Né? Se atentamente ouvires a minha voz, bendito será, se não será amaldiçoado. Não é a voz do pastor. É a obediência à palavra de Deus, né? Então nós temos que ter conhecimento bíblico, né? Se a pessoa quer sair da igreja e está se sentindo cativa, meu irmão, tenha conhecimento da palavra de Deus, está faltando conhecimento. Mas o líder narcisista, pastor Emerson, ele não motiva as pessoas a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Não tem interesse. Somente a ele. É isso aí. Mas a verdade é essa, ninguém está impedido e amaldiçoado por escolher ir para outro lugar de comunhão com Cristo, né? Eu estou até para dizer, se existe um lugar narcisista, um lugar onde as pessoas estão morrendo, um lugar onde Cristo não está sendo pregado da maneira correta, onde as pessoas estão sendo cativas, estão sofrendo, eu acredito que a pessoa está saindo de um ambiente tóxico e encontrando uma esperança num ambiente saudável, né? E o ambiente tóxico, ele sempre tende a matar, né, espiritualmente as pessoas. E vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos. Então, se é tóxico, se é depreciativo, se causa dor, lamento, angústia, né? Não a angústia de Cristo, não a angústia pelos que estão sendo mortos sem o evangelho, não é essa angústia, mas a angústia de não ter certeza do que você está fazendo, perdeu sua identidade, perdeu o amor, né? Pelo evangelho, de servir a Jesus de maneira fiel, sincera, né? Então essa pessoa deve sair desse lugar. E está abençoado por Deus. Está abençoado por Deus. Não está amaldiçoado, não. A saída é uma libertação. É uma libertação. A saída é uma cura. Com Deus certeza. quer que essa pessoa saia daquele lugar. E não adianta esperar que a pessoa mude, não. Porque uma coisa que a gente entende, o líder narcisista, o transtorno de comportamento narcisista, ele não muda. Ele não muda. Não fica esperando a pessoa mudar. Ah, Deus vai mudar, vai tocar nele. Não vai não, meu irmão. Espera Deus tocar em você e você ser liberto. É mais rápido. Então, meu amigo, procure urgente libertação, procure cura, procure uma pessoa, se oriente com um terapeuta. Lá na nossa igreja tem vários capacitados, a gente tem lá a psicóloga, a Armine, nós temos Tiago, psicanalista, Franz, psicanalista, tem outros também, nós temos Mônica Lago, que eu anuncio aqui, que é psicóloga também, diversas pessoas que podem te ajudar, te orientar, procure um outro pastor, converse, dialogue, abra seu coração, né? Se permita, essas pessoas, pastor, precisam se permitir, né, a ouvir o outro lado, ouvir a outra pessoa, para que as escamas
caiam dos seus olhos, as escamas saiam dos seus olhos. E outra coisa importante, qualquer líder, pastor Emerson, seja um profeta, tem um ministério profético, apóstolo, o que quer que seja, bispo, pastor, toda a autoridade dele, toda a palavra dele se submete à palavra de Deus. Com certeza. Então, se a minha fala, se o meu apacentar, o meu orientar, o meu discipular contraria as escrituras sagradas, aquilo deve ser de imediato ignorado e rejeitado. Então perceba, essa pessoa segue seus próprios pensamentos, esse líder segue suas próprias doutrinas, ou ela está se utilizando até mesmo de um texto isoladamente para manipular você. Olha aí, olhe para si, você que está ouvindo esse podcast, que está nesse contexto. Como é que está a sua vida? Essa pessoa controla seus passos, seu desejo, suas vontades, suas realizações, seus projetos, impede você de uma coisa, autoriza você para outra. Isso não procede de Deus. Isso precisa urgentemente de libertação. Pastor Emerson, já temos mais de 1 hora de gravação. Passa rápido o tempo. Passa rápido, não é? Rápido. Mas verdade. Eu tenho aqui uma pergunta final, pergunta-chave aqui para esse tema. E antes disso eu quero falar de Léa Baiense, você que precisa decorar sua igreja para congressos, conferências ou também fazer decoração para casamento. Léa Baiense é a melhor aqui em Jiquié. Ela tanto decora como também aluga itens para decoração. Busque no Instagram aí, Baiense Léa, e você vai localizar todo o serviço dela. Pastor Emerson, para a gente finalizar, a pessoa está vivendo todo esse contexto que a gente relatou aqui, que a gente dialogou. Como a pessoa consegue se livrar? Isso causa uma prisão e a pessoa está com medo de sair daquele ambiente, está com medo de estar debaixo de maldição, está com medo das profecias que ela ouviu, supostas profecias, que muitas delas, evidentemente, não são proferidas pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é chamado de o Espírito da verdade. Então não há verdade em muitas dessas profecias. Como a pessoa consegue se libertar de um contexto desse, de uma pessoa dessa, e se ver livre de uma vez por todas? É a verdade, pastor, que normalmente quando nós vemos pessoas que estão dentro de ambientes tóxicos, né? Normalmente essas pessoas que estão ali liderando ou manipulando aquela ovelha, ele impede essas pessoas de visitarem outras igrejas, né? É verdade. Eles não permitem que as pessoas vão visitar, né? Ah, você não pode ir, estamos aqui. Não vai. Ou seja, você é impedido, né, de visitar. Pregar, então... É um controle mesmo. É um controle mesmo. Por quê? Porque a pessoa acaba percebendo que existe um ambiente diferente do dela. Então, a pessoa, para se libertar, ela tem que se deixar ser liberta. Ela tem que se permitir a libertação. Ela tem que buscar ajuda, né? Se a pessoa identifica que está alguma coisa que está atrapalhando a ela, a família, as emoções, a vida dela espiritual, e aí não está dando resultado aonde ela está, ela deve buscar ajuda. O primeiro passo é buscar ajuda, né? E porque normalmente essas pessoas, elas estão em um cativeiro tão profundo que ela tem medo até de buscar ajuda. Tem medo de falar com alguém, porque se essa pessoa fala e vai falar para o pastor dela, ela tem medo, é praticamente a morte para ela. O pastor descobrir que ela um dia questionou sobre a autoridade dele, né? Então ela vai ser perseguida, a pessoa não quer passar por isso. Então essas pessoas estão num cativeiro profundo. Então, a primeira coisa que tem que fazer, ela tem que se permitir ser liberta. Ela tem que se permitir, ela tem que buscar ajuda, né? Buscar ajuda mesmo, de pastores. E aqui eu quero dizer que eu creio que em Jiquié tem muitas igrejas sérias. Tem muitos pastores sérios, né? Tanto pentecostais quanto batistas. Exatamente. Tem muitas pessoas sérias. Eu conheço muitos pastores sérios aqui. Assim como também Conquista, nós somos uma igreja séria, tem muitas igrejas sérias, tem situações que nós vemos lá que são caóticas, são tristes, lamentáveis, né? Existe. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo, meu irmão, se você deixa ser liberto, se permita a liberdade, né? Busque ajuda. Busque ajuda de pessoas que possam estar te orientando. É isso que eu poderia dizer. O primeiro passo é esse. Porque sozinho é muito difícil a pessoa conseguir. Quando ela está inserida. Que tem um fardo, não é? Existe um fardo, um peso muito grande, né? É uma pressão, né? É uma roupa que se veste. Até a roupa. Exatamente. A roupa mostra, né? Da onde aquela pessoa está servindo. Eu ouvi Tu tá me entendendo? Tô entendendo. Eu não gosto de polêmicas. Pois é, então deixa quieto. Contém ironia, gente, eu gosto, viu? Eu faço polêmica. Eu já ouvi um caso recente e partiu do fruto do último podcast que eu fiz também com o Francis, sobre profecias manipuladoras. Depois uma
Uma missionária aqui de Jequié me disse que ela fazia parte de uma igreja que ia ter o perfume que elas deveriam usar naquele culto era escolhido pelo líder daquela igreja. Eu falei, gente, Cristo não ensina isso. A palavra de Deus não ensina isso. Meu Deus. O evangelho não ensina isso. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Isso é uma manipulação. É uma igreja tabajara, Shopee. Não existe isso aí. Uma verdadeira, eu posso Gostei dizer da aqui, Shopee aí. fuleiragem. Né? Então, de péssima qualidade. Imagine só. A pessoa Pastor, controlar mas, teu né, tipo de perfume que você usa. aqui pra nós, eu compro muita coisa na Shopee, é boa, viu? Eu também tenho, eu também tenho. Mas Não, eu entendi o conceito, eu eu entendi, entendi. sim. Depois que... Depois que Miriam engravidou e que Miguel nasceu, meu irmão, toda hora chegava aquela notificação de Shopee no meu celular. Plim, plim. Falei, Miriam, quanto tu comprou dessa vez? Toda hora chegava um Shopee. É. Toda hora um Shopee. Não, ela fala assim, não, foi 30 conto. Foi 40, olha mas ali. quantos 30 Olha conto? ali, ó. Ali é a mesma coisa ali. Minha esposa ali. Shopee. Quantos 30 conto eu recebi desse Shopee? Toda hora, meu irmão. O menino nem nasceu ainda, Miriam. Tá cheio de dívida desse jeito. É. E nasceu, tome mais Shopee. Mas você sabia que tem muitos ministérios que é igual a Shopee? Fica anunciando pra você Entendeu? várias coisas, né? Pra você comprar. Ó, se você der isso, você recebe isso. Né? É muito fácil, né? É bem barato, inclusive. Igreja Shopee. É, existe muito assim. Lamentavelmente existe, né? As pessoas verdade, querendo vender sim. o evangelho por preço barato. Sim. Né? Querendo vender bênção de Deus por questão financeira. Exatamente. Né? E lamentavelmente, a gente vai entrar nesse assunto não, mas até esse ponto também é triste. Né? Sim, sim. Pastor Emerson, quero te agradecer por dedicar esse seu tempo a estar aqui conosco e espero que tenhamos outros momentos como esse aqui para Amém. dialogarmos sobre outros temas, outros assuntos. Tenho certeza que Sim. teremos quando o senhor estiver por aqui em Jequié. Sim. Eu gostaria muito de tê-lo aqui novamente e pedir a você que está assistindo esse podcast que se inscreva nesse canal, compartilhe com seus irmãos, mande isso para alguém que está vivendo esse contexto. Talvez esse podcast será libertador e será gerador de cura para esta pessoa. Pastor Emerson, muito obrigado. Deus te Obrigado, abençoe irmão. Deus te abençoe também, grandemente. pastor. Satisfação Fica grande com estar Deus. aqui com você hoje.